Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal. E é claro que nós vamos falar de emagrecimento, bem-estar com auxílio das nossas queridinhas. Porém, hoje o formato do vídeo tá um pouquinho diferente, porque é um vídeo respondendo vocês. Sim! Eu deixei um post na comunidade aqui do YouTube. Primeiro, para quem não sabe o que é comunidade, comunidade somos todos nós. Porém, existem alguns campos aqui no YouTube em que a gente faz publicações de diversas maneiras. Nós temos em vídeo, nós temos em short e nós temos em post. Então é uma maneira de eu me comunicar com vocês através de uma imagem, de uma foto e com escrita, sem precisar gravar o vídeo, né? Sem ter essa troca através de vídeo. Então eu deixei um post na comunidade do YouTube informando para vocês que eu iria gravar um vídeo de perguntas e respostas respondendo as dúvidas de vocês e pedir para vocês deixarem ali nos comentários as dúvidas de vocês. Fiz a mesma coisa pelo Instagram e recebi algumas perguntas e hoje eu vou responder todas elas. Eu imprimi, tá, turma? Porque eu não tenho dois celulares. Então eu imprimi para responder vocês. Primeiro, quero dizer que tem muitas perguntinhas parecidas, tá bom? Vou falar o nome de quem perguntou e quando for a mesma pergunta eu vou responder junto, tá bom? Assim o vídeo não fica muito longo e cansativo e eu não vou ficar respondendo a mesma coisa para não cansar vocês, tá bom, turma? Então bora lá? Primeiro eu quero começar agradecendo muito a Maiara. Maiara, um beijão pra você. Você deixou várias perguntas, espero responder todas elas aqui, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Porque, turma, assim como vocês, eu também tive muitas dúvidas ali no início do meu tratamento. Eu ainda tenho dúvidas e aí eu tenho as minhas fontes de pesquisas para esclarecer. E eu acredito que esse vídeo vai ajudar muito vocês e até quem não deixou a perguntinha, tá bom? Então, Maiara, muito obrigada por todas as perguntas que você deixou. A primeira perguntinha da Maiara foi: Lu, depois do primeiro mês, você estacionou por um tempo na balança? Eu não vou dizer depois do primeiro mês, Maiara, mas sim, eu já estacionei a balança. E todas as vezes que eu estacionei a balança, a relação foi com a dieta. Ou eu estava comendo pouco, que na maioria das vezes foi isso, Maiara. Então, rever aí a sua dieta, tá bom? Porque se você estiver comendo pouco, a balança vai travar, porque o seu metabolismo vai travar. Então, comer pouco não é uma boa estratégia e é o que acontece com a maioria das pessoas, Maiara. A maioria das pessoas come pouco. A tirzepatida, ela tira a fome, ela tira o food noise, né, o pensamento da comida e faz você esquecer de comer. Então, às vezes as pessoas pecam aí, erram muito aí em comer muito pouco. Comeu pouco, travou o metabolismo e trava automaticamente a balança. Outro erro relacionado à nossa dieta é comer pouco, mas comer errado, né? Porque se a gente lutar com a tirse, a gente ganha dela. Porque a gente tem uma segunda fome que não é só a fisiológica, que é a emocional. A tirse ajuda muito, porque ela controla o food noise, o pensamento de comida, né? Os desejos, as compulsões. Porém, se a gente lutar contra isso, estiver passando por um momento emocional muito difícil aí, e a gente quiser se entupir de comida, a gente vai conseguir forçar. E se a gente forçar, a gente come errado. E às vezes não é comer em grandes quantidades, é comer comidas extremamente calóricas e gordurosas, tá bom? Então, Maiara, a minha dica para você é: reveja a sua dieta, porque eu acredito fielmente que o erro do platô de travar essa balança aí no início do seu processo esteja aí, tá bom? Outra dúvida da Maiara é:
Lu, você teve dificuldade para beber água? Para saber o tanto de água adequado que devemos tomar, você multiplica o peso por 30 ou por 35? Qual é a conta correta? Qual é o correto? Eu, Maiara, multiplico por 35 ml, tá? Para quem não sabe essa continha, esse 35 é ml de água. Então, eu multiplico meu peso por 35 ml. Por exemplo, 75 quilos vezes 35 ml de água vai me dar um resultado de 2.625, que significa 2 litros e 625 ml de água por dia, para quem pesa aí 75 quilos. Esse foi o último cálculo que eu fiz, eu já desci aí mais 1 quilo, graças a Deus. Mas é aí a quantidade de água que eu continuo seguindo, tá bom? 2 litros e 700 de água por dia. Porém, fica mais uma dica minha aqui por se falar de hidratação, que é algo muito importante, porque as nossas queridinhas realmente nos desidratam e não é só por dentro, tá bom? Ela desidrata também as nossas mucosas, então se você estiver sentindo aí o olho seco, algumas partes aí do seu corpo seco, é a TIRS, então precisa entrar com alguns mecanismos aí para te ajudar. No caso dos olhos, um colírio vai te ajudar, mas dá uma pesquisada aí. E fica uma dica aqui, que eu não sigo só essa continha. Se eu faço exercício mais intenso, eu adiciono aí meio litro a mais de água para esse exercício intenso que eu tive, tá bom? Então aí eu vou estender para um pouco mais de 3 litros de água por dia, estando aí com 75 quilos. Fica a dica aí para vocês. Aí eu tenho uma perguntinha da Maiara e que a Ana Gardênia também fez, que está relacionada aí com a constipação. Eu vou ler a perguntinha das duas, tá bom? A Maiara perguntou assim: você ficou constipada? Caso tenha ficado, o que te ajudou? E a Ana Gardênia me perguntou assim: Lu, por favor, fale sobre a prisão de ventre. O que te fez melhorar, caso tenha passado por isso? Então é a mesma perguntinha. Ana Gardênia, um beijo pra você, muito obrigada pela sua pergunta, tá bom? Maiara, já te agradeci, né, no início do vídeo. Bom, turma, a mesma pergunta, né? Muda aqui a nomenclatura, água para H2O, mas as duas estão falando de prisão de ventre e constipação, que é a mesma coisa. Bom, meninas, magnésio. Se vocês ainda não conhecem o suplemento magnésio, precisa fazer a suplementação, turma. E não é só para quem tá no processo de emagrecimento, não. Essa dica é pra vida. Todo mundo, gente, principalmente 40 a mais aí. Tem mais de 40 anos, suplementa magnésio. Eu faço uso de 2, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, já falei sobre isso, mas eu vou deixar o link porque eu sei se é dúvida de vocês, vocês não viram esse vídeo ou chegaram depois que eu falei sobre o assunto, tá bom? Eu vou deixar o link porque eu compro na Shopee e é muito baratinho. Eu faço uso de 2. Eu faço uso do Quad Magnésio, que ali tem 4 tipos de magnésio, que me ajudam muito com a constipação, com a prisão de ventre, e eu não fico constipada. Já passei por isso sim, principalmente no uso da Tirzec, gente. Tem algumas marcas que nos deixam mais constipado e outras menos. Lipoless, TG, Lipolend não me constipou, mas a Tirzec, ela me constipou, me deu dores abdominais, falei sobre isso aqui com vocês, né? Gases, bastante gases. E o magnésio me ajudou muito. O magnésio é uma excelente estratégia, um excelente suplemento. Então eu faço uso do Quad Magnésio, que tem 4 magnésios ali dentro, e eu faço uso também do magnésio treonato, treonato de magnésio, que esse já é para mente, né, para cognição. Mas eu vou deixar o link dos dois aqui nesse vídeo. Uma outra estratégia para constipação, garotas, é chá.
chá de hibisco com gengibre em pó é uma excelente dica, turma. Me ajuda muito. Chá é uma estratégia, assim, que vai te ajudar aí com a constipação. Regra, gente, regra. Isso é regra de vida. Beber água. Se você não... A gente acabou de falar sobre a continha matemática para beber água, né? Se você não beber água, você não vai conseguir usar o banheiro. E fibras, né? A gente precisa fazer uma dieta rica em fibras e beber água junto. Porque se eu só faço uma dieta rica em fibras e não bebo água, eu também vou travar, eu vou constipar, eu vou dificultar esse processo. Uma outra super dica minha, que super funciona pra mim, são massagens abdominais, tá bom? Eu faço massagens assim, apertando mesmo o abdômen em sentido horário, e aí depois eu conto 2 dedos do meu umbigo e dou uma pressionada aqui com os meus indicadores, assim, por uns 30 segundos, e isso ajuda muito. Eu sigo com essa massagem aí de 1 a 3 minutos por dia. Tenho certeza, meninas, que uma dessas dicas vai ajudar vocês aí com a prisão de ventre, tá bom? Próxima perguntinha da Tatiane. Tatiane, um beijo. Muito, muito obrigada pela sua pergunta e pela participação aqui nesse vídeo. A Tati pergunta assim: Lu, quantos quilos você perdeu no primeiro mês? Bom, eu relatava ali o início do meu tratamento através dos shorts, né? Porque o início dos vídeos aqui, turma, foi para ficar gravado para mim. Eu não imaginei que eu ia ajudar tanta gente. Hoje eu fico muito feliz em ajudar vocês. Então, ali no início dos primeiros shorts, falando das queridinhas, eu relatei para vocês como foi ali o meu primeiro mês e eu perdi, Tati, quase 10 quilos logo no primeiro mês, tá bom? Então foram quase 10 quilos no primeiro mês. É claro que não foram 10 quilos ali de gordura, Tati. No início a gente tem muita retenção hídrica, então eu perdi muita água, eu perdi massa magra e eu perdi gordura também. E eu também estava com 120 quilos, né? Então, quanto mais peso você tem, mais você vai perder no início. Depois, isso vai diminuindo, o que é super natural. Eu já falei sobre isso também aqui em outros vídeos. E quanto mais cagado a gente tá, gente, né? Quanto mais retido a gente tá no início, maior é essa perda aí na balança no início, tá bom? Então, Tati, perdi quase 10 quilos logo no primeiro mês com a lipolese. Eu iniciei meu tratamento com a lipolese. Próxima perguntinha. Perguntinha da Patrícia. Patrícia, um super beijo. Muito obrigada pela sua participação nesse vídeo, pela sua pergunta. A Paty pergunta assim: Oi, descobri agora, estou gostando de acompanhar. Estou há 4 meses com a Tirze e perdi 12 quilos. Estou estacionada há 1 mês. Estou com dificuldades ainda nos hábitos de alimentação, lutando com a mente obesa. Você pode compartilhar sobre isso? Como conseguiu deixar a alimentação limpa? E como é a sua alimentação? Conseguiu tirar doces? O pessoal falou até para eu tirar arroz e feijão. Beijo, beijo, Paty. Não precisa, Paty, não tira o arroz e o feijão, tá bom? Não é o meu primeiro processo de emagrecimento. Eu também já fiz muita dieta aí radical, já tirei muita coisa, mas nesse processo de emagrecimento eu aprendi muito, gente. Eu evolui muito no quesito emagrecimento e busca de saúde. E uma coisa que ficou pra mim do meu aprendizado é que eu não preciso tirar nada, nada mesmo, Paty. Você não precisa tirar nada. É claro que a gente tem sim que fazer uma alimentação limpa, como você coloca aqui na sua pergunta. Você pergunta como que eu consegui fazer isso. Eu sou uma pessoa muito determinada, Paty. Quando eu quero algo, eu foco e eu vou. Isso não significa que eu sou perfeita, turma. Eu sou um ser humano igual a vocês aí do outro lado.
Então eu erro também, eu cometo alguns erros na minha alimentação e eu compartilho tudo isso com vocês no Instagram. Então quem não me segue lá, eu convido você para me seguir por lá, porque lá eu consigo compartilhar a minha rotina real com vocês, o dia a dia. E eu compartilho muito sobre esses erros da alimentação. Eu como pizza, eu como lanche, eu como doces. Esse mês de julho foi muito difícil para mim, porque eu sou professora, como vocês sabem, então a gente tem as nossas festas juninas e julinas, então são 2 meses bem difíceis que passou aí. E o mês de julho, que eu falei que é mais difícil, porque eu venho de festas juninas e festa julina, e eu tenho muitas comemorações no mês de julho. Tem aniversário do meu filho, aniversário da minha mãe. Foi-se o aniversário do meu paizinho, né? Que é uma data muito importante ainda para minha família. E a gente tem muitas comemorações e a gente come muito, porque a mesa é um chamativo para comemorar, né? A mesa nos une desde a época de Jesus, né, turma? E eu decidi não abrir mão de alguns momentos. É claro que nem todas as festas eu vou comer igual, mas tem festas que eu como mais. E o mês de julho foi assim para mim, tá bom? Porém, não foi o mês inteiro. Eu tive 2 dias de grandes comemorações, que foi o aniversário da minha mãe e o aniversário do meu filho, então a gente comeu bastante. Nesse dia eu não me podei, eu não me policiei de nada, comi tudo, gente, desde brigadeiro, a salgados, a churrasco, a bolo, e comi bem, em grandes quantidades, tá bom? Porém, também já estou numa fase de estabilização do peso. O que isso significa, Paty? Que hoje eu posso sim me dar mais alguns direitos e alguns luxos que eu não me dei lá no início do meu processo em setembro de 2025, tá bom? Então, no meu primeiro Natal com a Tirzi, eu me policiei mais, tá? Eu foquei mais, daí veio mais a minha determinação, tá bom? Mas eu como de tudo. Inclusive, essa é uma pergunta recorde que eu recebo diariamente no meu Instagram, até por compartilhar lá o meu dia a dia, as minhas comilanças. E me perguntam muito: nossa, você come arroz? Nossa, você come lanche? Sim, gente, eu como de tudo, só que isso não é constância. A constância é a alimentação mais limpa, porém é de tudo, é arroz, é feijão, é verdura, são frutas, é whey. Eu tomo muito whey, gente, eu gosto de whey, tem gente que não gosta da sensação de estar muito cheia que o whey dá, né? Mas isso me ajuda com a dieta e eu tomo whey todo dia para bater metas de proteína e para me ajudar com a saciedade. O whey, ele tem essa função. É claro que eu tenho algumas estratégias e eu quero vir aqui gravar um vídeo só de alimentação para vocês, porque vocês me pedem muito, gente. É uma pergunta recorde. E vocês pedem: Lu, grava de novo um vlog da sua alimentação, porque já tem um aqui no canal, tá bom? Mas eu vou gravar sim para vocês um novo vlog do meu dia inteirinho de tratamento aí, de processo com as queridinhas, porque vocês me pedem muito. Mas, Paty, respondendo a sua pergunta, você deve comer de tudo, minha querida, de tudo, tá bom? Na roda de um ano, você vai ter muito o que comemorar. Então, você precisa aprender a quantidade certa daquele alimento que você vai comer e ficar com a constância. A constância é o saudável, o todo dia é o saudável, mas de vez em quando você vai ter uma festa para comemorar. E se o bolo fizer parte dessa comemoração na sua cultura, você vai comer esse bolo numa quantidade menor. E é esse aprendizado que precisa ficar, tá bom? Essa quantidade menor é o que tem que ficar para você, porque uma hora você tira essa medicação. Você não vai ter o controle do food noise, né? Então você tem que já ir tratando isso. Aproveita o tratamento com a medicação para ir registrando isso. A constância todo dia, o pouquinho do arroz e feijão, a proteína, a verdura, o legume, as frutas são todos os dias. E essa
quantidade tem que ser muito bem equilibrada, que o seu fisiológico precisa e para registrar isso. E o de vez em quando, que é um bolo, um brigadeiro, faz parte, gente, do nosso ano, dos nossos 365 dias ali. Na roda de um ano você vai ter datas para comemorar, tá bom? E eu espero que você tenha realmente muito que comemorar e que cometa, sim, alguns erros na sua alimentação e depois você volta para a sua constância, tá bom? Próxima perguntinha. A próxima perguntinha é a pergunta da Sônia e também a pergunta do Number One Boy. Então, Number One Boy, um beijo para você, muito obrigada pela sua pergunta. Sônia, um beijo para você, muito obrigada pela sua pergunta. A Sônia pergunta assim: Lu, queria muito saber se ficou com flacidez e onde ficou, se você vai fazer algum tratamento. E o Number One Boy pergunta assim: como ficou a flacidez e como você lida com ela? Então, assim, os dois estão perguntando sobre flacidez, porém na perguntinha aqui do Número tem como eu lido com ela e na da Sônia tem se eu vou fazer algum tratamento para isso, específico para isso. Então, respondendo vocês, sim, ficou flacidez e eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que ficou, porque eu sei que essa também é uma dúvida de muita gente. É uma pergunta recorde que eu também recebo lá no Instagram. Então, turma, deixa eu levantar um pouquinho aqui o tripé para poder posicionar um pouquinho melhor. Vim aqui para trás. Deixa eu ver se fica bom assim. Bom, eu tenho sim flacidez, como vocês podem ver, porém eu eliminei 46 quilos em 10 meses. Na minha opinião, não é uma flacidez absurda, tá bom? Eu vou chegar um pouquinho aqui para trás para compartilhar com vocês também o interno da coxa, tá? Para vocês observarem. Melhorou, né? Para vocês verem o que vocês acham. É muita flacidez? É flacidez, tá? Não estou dizendo que não tem flacidez. Tem flacidez, sim. Tem uma barriguinha triste aqui, como vocês podem ver, ó. O umbigo tá triste, e ó, a flacidez. Mas, gente, para quem eliminou 46 quilos e não é o primeiro processo de emagrecimento, eu não acho que é algo assim drástico. Então, como eu lido com ela, para mim faz parte, são marcas de uma grande vitória, tá? É assim que eu lido. Eu não fico olhando para isso, não me faz mal, gente, não. São marcas de uma grande vitória que eu saí de 120 quilos para 74 quilos. Então, são marcas de uma grande vitória para mim. É assim que eu lido com isso, tá bom? E eu não acho, a minha opinião é que não é drástico, né? Eu não achei que por ter eliminado 46 quilos em 10 meses, ficou algo assim gritante. Tem flacidez? Tem sim. E respondendo você, Sônia, sim, eu quero fazer algumas cirurgias, sim, reparadoras, mas não é agora nesse momento, tá bom? O tratamento que eu pretendo fazer é com cirurgia, até porque eu não conheço outro. Mas aproveitando a pergunta da Sônia, eu quero saber de vocês, porque vocês me ajudam muito. Existe algum tratamento que não seja tão invasivo quanto a cirurgia plástica, que vocês acreditam que no meu caso daria certo fazer? Comenta aqui, gente, vai me ajudar muito a buscar mais informações sobre esses procedimentos estéticos, tá bom? Eu já fiz alguma coisa relacionada assim antes, né? E gostei muito da estética. Porém, para flacidez eu não conheço nada.
Então ficou assim essa flacidez no abdômen, mas ela não cai, tá? Eu já vi casos assim muito mais graves que o meu. Então não me entristece. Eu tenho um pouco de flacidez sim nas costas, ó, mas é uma flacidez que eu preciso puxar, balançar. Fora isso, só é uma flacidez assim um pouco triste, né? Ela tá um pouquinho triste aqui, né? Uma tristezinha assim do umbigo para baixo. E eu tenho um pouco de flacidez também no interno de coxa, porém essa coxa tá muito bonita ao meu ver, gente, em relação aos treinos que eu faço, mas eu tenho um pouco sim no interno da coxa, ó. Também não acho que é nada gritante. Eu faço agachamento, né? Faz parte dos meus treinos, talvez isso tenha ajudado, né? Mas tem sim, ó. Tem um pouco de flacidez no interno, só no interno. Aqui eu não acho que tem que seja flacidez, não. Eu acredito que aqui tá até um pouco rígido, né? Eu gosto da textura que tá aqui. E onde mais? Do braço. O braço tem bastante flacidez. Eu acredito que o braço aí, muita gente fica com flacidez. Mas também tem um orgulho aqui de uns músculos aqui sendo trabalhado já com os meus treinos, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como ficou a flacidez do braço. Ó, essa parte de baixo é flacidez. Ficou nos dois, tá? Isso é flacidez. Essa parte do braço não me incomoda, gente. Não sei se é porque não aparenta, né? O que me incomoda, mas também não é aquele incômodo, mas que eu pretendo fazer um procedimento cirúrgico, que eu falei pra vocês, é o abdômen e o seio. O seio também ficou com flacidez. Mas olha aqui, gente, que eu falei pra vocês. Olha o músculo sendo trabalhado. Ai, eu tô muito feliz com isso aqui, viu? Então, como que eu vou ficar olhando pra isso daqui se eu tenho isso aqui também, né? E se hoje eu tenho 74 quilos e muito mais saúde? Gente, eu saí assim de uma situação de risco pra minha vida. Então, são marcas, né? São marcas de uma grande vitória, como eu falei pra vocês. E esses são os pontos de flacidez que eu enxergo hoje em mim. A próxima perguntinha é a perguntinha da Ana Maria Pinheiro. Na verdade, ela não faz uma pergunta, ela fala assim: oi, fale do seu skincare, a gente ama isso também. É tão bom saber o que vocês gostam, sabia? Ana, um super beijo pra você. Muito obrigada aqui pela participação nesse vídeo, pela sua perguntinha, tá bom? Eu não sou muito de skincare. Eu não faço skincare, Ana. Eu lavo o meu rosto com sabonete próprio para rosto e eu uso um creme da Nivea, um 5 em 1 da Nivea. Eu vou deixar o link também aqui nesse vídeo para vocês, tá bom? Mas é um creme que eu compro no supermercado mesmo, na farmácia, às vezes compro sim aqui pela internet, então eu vou achar ele na internet, eu vou deixar o link aqui para vocês. Mas é um creminho de rosto 5 em 1 da Nivea vermelhinho, tem várias cores, né? É o vermelhinho da Nivea, é o que eu gosto de usar no rosto. Eu não faço skincare. 43 anos, hein? Comenta aí, o que você tá achando do meu rosto, Ana? Bom, turma, essas foram as perguntinhas aqui do YouTube de hoje, sábado. Pretendo enviar esse vídeo hoje ainda pro canal para vocês, tá bom? Eu imprimi essas perguntinhas aqui, era 1h da tarde, então se você deixou sua perguntinha depois, provavelmente não vai estar nesse vídeo, tá bom? Mas eu pretendo gravar outro vídeo nesse formato. Então comenta aqui embaixo se você gostou desse formato, se tá gostando desse formato de vídeo. E se quer que eu traga mais vídeos assim, porque daí eu trago, eu faço mais post aí na comunidade do YouTube para vocês deixarem as perguntinhas de vocês e eu responder, tá bom? Agora, turma, eu tenho algumas perguntinhas do Instagram que eu quero responder nesse vídeo também, tá bom? Pretendo ser rápida, porque eu tô vendo aqui na câmera, o vídeo já tá passando aqui de 30 minutos, não sei como vai ficar em edição.
Bom, a próxima perguntinha é da Camila. Camila, um beijo pra você, perguntinha lá do Instagram. Qual a reta que você usou? Eu usei a reta da cinética, Camila. Próxima perguntinha é do Dri César. Dri César, um beijo pra você, muito obrigada pela sua pergunta. Lu, quanto de altura você tem? Eu tenho 1,69 m. É outra perguntinha recorde, viu? Vocês perguntam muito sobre a minha altura, principalmente quando eu revelo meu peso. Vocês falam que eu estou ótima, obrigada, viu? Próxima perguntinha do Ateliê Crochê. Ateliê Crochê, um super beijo para você. Muito obrigada pela participação aqui no vídeo. O Ateliê pergunta assim: qual app você usa para medir a sua composição corporal? Ateliê, eu uso um aplicativo que chama-se Gala para acompanhar o meu tratamento com as queridinhas, né? Então ali eu coloco doses, dia da dose, horário da dose e ele faz para mim o acompanhamento, peso, mas o que mede a minha composição corporal é o meu relógio, que é um smartwatch 8 da Samsung, que faz a bioimpedância. Próxima perguntinha da Elaine. Elaine, um super beijo para você. Muito obrigada pela sua pergunta e pela participação aqui no vídeo. A Elaine pergunta assim: amiga, como ficou o braço depois de perder mais de 30 quilos? Elaine, foram 46 até aqui. Muito peso, né? Menos 46, graças a Deus. Eu acredito, Elaine, que essa perguntinha ficou aí, né? Tenha respondido. É como eu separei aqui as do Instagram com do YouTube, eu não consegui compilar a sua junto com o do YouTube, mas acredito que eu já respondi aí porque eu falei sobre a flacidez e é isso que você queria saber, tá bom? Bom, turma, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aqui embaixo para eu saber. E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com quem tá nessa jornada aí para ajudar essa pessoa também, tá bom? E você que não é inscrito e veio pelo enunciado do vídeo ou pela sugestão aí da plataforma e ficou comigo até aqui, te convido a se inscrever aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever, porque isso ajuda muito, tá bom? A inscrição, a curtida de vocês é fundamental para eu continuar. Então te convido a se inscrever aqui embaixo e vir fazer parte do canal e da família. Sejam muito bem-vindos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!